Lewis Hamilton e Charles Leclerc vão ser companheiros de equipe na Ferrari em 2025 e vão formar o que possivelmente é a melhor dupla do grid. É lógico que se a gente for colocar num peso histórico, o Hamilton está num patamar diferente do Leclerc, mas não dá para negar que o Monegasco é um piloto rápido, é um piloto bom e já é bastante experiente, já conhece a Ferrari há bem mais tempo do que o Hamilton, e isso pode trazer alguma vantagem para ele nessa disputa. E por se tratar de dois pilotos muito bons, e a Ferrari está ali em uma posição em que ela está numa crescente, mostrou uma evolução ao longo do ano passado, quase venceu o Mundial de Construtores e parece estar com um carro muito bem nascido para a temporada 2025. Muitas pessoas levantaram o questionamento de que como pode ser essa relação entre Hamilton e o Leclerc se não vai existir um conflito interno ali dentro da Ferrari. O próprio Leclerc já tentou afastar um pouco essa conversa, disse que se dá muito bem com Hamilton, assim como se deu bem com a maioria, quase todos os seus outros companheiros de equipe na Fórmula 1, e fez questão de reforçar que a relação entre eles é boa além do fator Fórmula 1, porque eles têm gostos em comum fora do esporte. Os dois, por exemplo, gostam muito de música, então isso ajuda a aproximar um pouco mais. Só que Frederic Vasseur, o chefe da Ferrari, não quer muito saber desse papo de amizade, de serem melhores amigos, não. Vasseur deu uma declaração recente dizendo que espera que até exista uma rivalidade entre o Hamilton e o Leclerc, porque isso, de certa forma, pode ser positivo tanto para a equipe quanto para os pilotos, que vão se esforçar cada vez mais para poder conseguir mais pontos e, consequentemente, a Ferrari acaba tendo um desempenho melhor. E, de fato, até existe a possibilidade de uma rivalidade impulsionar os dois pilotos, fazer com que eles desempenhem melhor na pista, só que essa questão também pode ser uma faca de dois gumes, e a história da Fórmula 1 ao longo dos anos deixa isso bastante claro. Sempre que dois pilotos alfas, podemos dizer assim, dois primeiros pilotos de ponta, ocupam a mesma equipe e eles têm um carro competitivo, eles têm uma chance de brigar por vitórias ou até mesmo pelo título, geralmente acaba em problema. Então, se a gente for puxar aí, por exemplo, até num passado mais distante, em 1986, a rivalidade entre Piquet e Mansell ali dentro da Williams, que acabou resultando numa vitória do Alain Prost no campeonato, se tornou campeão naquela temporada. Se a gente for pegar um pouco mais recente também, tem o próprio Lewis Hamilton com o Fernando Alonso na McLaren em 2007, eles eram favoritos ali à vitória, mas uma guerra entre os dois acabou dando a oportunidade de a Ferrari aproveitar a chance de ganhar o título de pilotos com o Kimi Raikkonen. A mesma coisa envolvendo o Hamilton entre 2014 e 2016 com o Nico Rosberg, apesar de que naquela circunstância ali a situação era um pouco diferente, porque a Mercedes era a força completamente dominante e não era incomodada pelas equipes rivais, então o time até não chegou a perder o título de pilotos ou de construtores, mas o clima ali dentro ficou praticamente insustentável. Hamilton e Rosberg praticamente dividiram a equipe naquele período, foi uma fase muito turbulenta ali dentro da Mercedes. E até se a gente for puxar um histórico recente também, quando a McLaren permitiu que Lando Norris e Oscar Piastri brigassem pelas primeiras posições no campeonato do ano passado, quando o Norris claramente tinha mais chances de ser campeão do que o Piastri, o piloto australiano acabou tirando alguns pontos importantes do britânico. Talvez o maior exemplo disso seja o que aconteceu no GP da Itália, quando o Piastri fez uma ultrapassagem sobre o Norris, e com isso o Leclerc acabou também levando uma vantagem, o Norris caiu para a terceira posição, enfim. Então, uma certa rivalidade ali dentro da equipe, ela precisa ser muito bem gerida, precisa ser muito bem, as regras precisam ser muito bem definidas para não acabar sendo prejudicial para o time. Então é importante sim que exista uma certa rivalidade, uma rivalidade saudável, mas o Vasseur vai precisar gerenciar isso muito bem. Acredito que não seja nenhum problema de fato
deixar os pilotos disputarem, não estabelecer um primeiro ou um segundo piloto ali nas primeiras corridas do ano, até porque nem o Hamilton nem o Leclerc vão aceitar numa boa serem o segundo piloto logo de cara assim no início do campeonato, mas seria interessante a Ferrari fazer o que ela sempre faz historicamente, estipula uma corrida para saber ali quem vai estar na frente no campeonato, por exemplo, sei lá, a 10ª corrida do ano. Se Hamilton estiver na frente, ele passa a ter a prioridade em algumas questões ali dentro da Ferrari. Se o Leclerc estiver na frente, aí seja ele beneficiado, mas é preciso ter um jogo de cintura muito forte ali dentro para poder gerenciar tudo isso e evitar uma guerra interna e eventualmente uma perda de título tanto no Mundial de Pilotos quanto de Construtores. Mas e você, como vê esse cenário dentro da Ferrari e na Fórmula 1 como um todo? Acha que Hamilton e Leclerc vão se dar bem? Acha que eles vão ser rivais? Eles têm chance de título? E o que a Ferrari deve fazer? Tem de deixar brigar? Tem que segurar a rédea ali e ter os 2 pilotos na mão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.